Cucu, minha gente! Aqui quem tá falando é a Ju e esse é o podcast On Parle Tout. A gente fala tudo. E sejam bem-vindos ao primeiro de muitos episódios do nosso podcast. Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma das minhas viagens mais caóticas pela Europa, que se chama A Garrafa de Cachaça. Obviamente, ela começa com uma garrafa de cachaça destinada a uma pessoa X, mas que acaba nas mãos de uma pessoa completamente inesperada. E se você que está me ouvindo é imigrante, eu te convido a ouvir esse episódio com carinho e depois tirar um tempinho para escrever uma parte da sua história pra gente. Lembrando que todas as histórias aqui são narradas em primeira pessoa e a gente mantém a sua identidade em completo sigilo. Eu tenho certeza que a tua experiência pode virar aprendizado para algum outro imigrante em algum canto desse mundo, seja para ele encontrar conforto por já ter passado por algo parecido, ou para pensar, eu jamais faria isso em toda a minha vida. Ou ainda, para ter um sonho de um dia poder viver algo parecido com o que você viveu. E fica até o final do episódio, porque eu deixei várias dicas e aplicativos úteis sobre segurança, viagem e coisas práticas para quem mora fora. E aí, bora lá falar de tudo? A Alemanha foi o segundo país que eu viajei depois que cheguei na França como jovem au pair. E no início era para ser só uma viagem entre mim e a minha amiga Roberta, mas uma amiga dela, que conseguiu folga de última hora, decidiu ir com a gente também. Eu não sou muito fã de incluir pessoas de última hora nas coisas, mas foi muito bom a Ana ter ido com a gente. Ela é uma menina super pra frente, animada e cheia de história boa pra contar. A gente foi para um festival de primavera chamado Frühlingsfest, que é tipo uma Oktoberfest, mas que acontece na primavera e na cidade de Stuttgart. Mesmo a gente se organizando com 2 meses de antecedência, as hospedagens estavam quase todas esgotadas e as que estavam disponíveis estavam absurdamente caras. E eu não podia gastar muito com a hospedagem, porque eu tinha programado uma outra viagem internacional, então eu realmente estava com a verba bem apertada. Conversa vai, conversa vem. Eu troquei com algumas meninas no meu ciclo e elas comentaram pra mim sobre o aplicativo chamado Couchsurfing, que é um lugar onde você basicamente faz uma troca cultural. Você paga uma taxa baixa por mês para usar o aplicativo, mas não paga nada para quem te hospeda. Depois de ouvir várias experiências, sendo elas positivas e negativas, eu decidi tentar e procurar alguém para me hospedar dentro desse aplicativo. Eu me cadastrei, mandei mensagem para as pessoas que tinham perfil verificado e mais ou menos faltando uma semana para a gente viajar, uma moça respondeu, conversou comigo e topou receber eu e a minha amiga Roberta. Como forma de agradecer pela hospedagem gratuita, a gente comprou uma garrafa de cachaça brasileira para dar de presente para essa moça. E agora a garrafa de cachaça aparece, mas ela ainda vai rodar muito aqui nessa história, viu, gente? Um pequeno adendo também é que a nossa amiga Ana também não estava encontrando hospedagem. Ela decidiu viajar muito em cima da hora. Eu lembrei que faltando uns 3 dias para a viagem acontecer, um cara tinha respondido no aplicativo, topando receber eu e minha amiga, mas só por um dia. Eu passei o contato dele para Ana e ele topou receber a Ana na casa dele. Tudo certo até aqui e demos início oficial à nossa viagem em uma quinta-feira. Todo mundo se encontrou em uma estação para de lá a gente pegar o metrô e ir para a estação onde sairia o ônibus. Porém, o tempo estava apertado, então a gente decidiu pedir um Uber. A gente acabou que colocando o endereço errado na hora de pedir o Uber, mas a gente conversou com o motorista, ele trocou e basicamente estava dando tudo certo. A gente chegou na estação que o ônibus iria sair faltando 5 minutos para a partida. E aqui, a gente já tinha combinado que era cada uma por si. Cada uma pegou a tua mochila e saiu correndo, e a primeira que chegasse ia fazer o motorista parar. Porque a gente chegou pela plataforma, sei lá, 70. E o ônibus ia sair da plataforma 1. Então a gente correu. E a gente correu muito. Obviamente, eu fui a primeira a chegar, então eu conversei com o motorista e juro pra vocês, parecia que o motorista tava esperando a gente. A gente entrou, sentou, o motorista fechou a porta e partiu com o ônibus. E se tem uma coisa que eu confirmei com essa viagem, não que eu já não tivesse confirmado antes, é que Deus existe. E ele protege quem viaja de Flixbus. A viagem foi bem longa, durou umas 7, 8 horas de ônibus. A gente chegou em Stuttgart super cedo na sexta-feira e bem acabadas, cansadas. A pessoa que ia hospedar eu e a Roberta morava bem afastada do centro, então a gente decidiu acompanhar a Ana até a casa do Matheus, o anfitrião que tinha falado comigo antes e que eu passei o contato para Ana.
a gente queria de fato ter certeza de que existia um anfitrião e de que existia uma residência. E realmente existia, gente. O Matheus é um italiano de 50 e poucos anos que tá inteiraço. É super educado, respeitoso e entendia bem o português, mas falava bem pouco. Ele já tinha recebido mais de 30 viajantes, incluindo alguns brasileiros, então a conversa foi bem bacana. Ele chegou a oferecer pra mim e pra minha amiga Roberta dormir lá, mas a gente ficou de pensar porque a gente já tinha combinado com a outra moça. Como o Matheus aparentou ser um cara gente boa, de boa índole, a gente acabou deixando as nossas coisas lá e foi turistar. Isso mesmo, deixamos todas as nossas mochilas com todos os nossos pertences na casa de um completo estranho e fomos turistar. Essa é uma daquelas coisas que a gente faz, mas a gente não recomenda, tá bom? Em poucas horas andando pelo centro da cidade, a gente viu tudo que a cidade tinha para oferecer e que, do meu ponto de vista, era nada. Mas a verdade é que a única coisa que nós fomos preparadas para fazer na cidade foi ir pro evento. E ainda assim, vocês vão perceber que a gente não estava muito preparada. Então, a gente não organizou nada em relação aos pontos turísticos. E claramente eu tô julgando a cidade sem ter pesquisado sobre ela. Mas enfim, além da gente andar no centro, a gente também foi numa biblioteca pública muito bonita, com vários andares, toda branca. E depois a gente foi pra um brechó, porque a Ana precisava comprar um vestido típico pro evento. Além de brechós, é possível encontrar esses vestidos também no aplicativo do Vinted, porque tem várias opções, vários tamanhos. Muita gente compra, usa uma vez e não usa mais, ou tem até a opção de você comprar vestidos novos, que nunca foram usados dentro do aplicativo. Recomendo muito. Se você ainda não usa o Vinted, use, ele vai ser o seu melhor amigo aqui na Europa. Voltando para a história, depois de ir no brechó, a gente passou em alguns barzinhos e quando já tava de noite, nós voltamos para casa do Matheus. E de lá, ele levou a gente para uma rua bem movimentada, cheia de bares, e a gente acabou entrando em um e ficou por lá. E foi aí que o rolê começou de verdade. O tempo passou, a gente falando português alto, rindo, dançando, até que do nada aparece um cara falando português com sotaque bem carregado. E esse cara é o Lucas. Ele é alemão, mas a mãe dele é brasileira e ele cresceu vendo o programa da Ana Maria Braga. Ele ficou um tempo conversando com a gente, dançando e depois sumiu. Depois de um tempo lá dentro da balada, eu e a minha amiga Roberta fomos pro lado de fora. Tava um frio insuportável, mas eu escolhi ter no meu ciclo amigas que fumam, então eu tenho que estar acompanhando. Nesse tempo que a gente tava lá fora, o Lucas reapareceu e a gente ficou batendo papo. Depois de uns 30 minutos, apareceu a Ana e o Matheus, que era o nosso anfitrião. E, gente, aqui a gente começou a fazer uma salada de idiomas. Ora a gente tava falando português, ora inglês, tinha hora que o Lucas e o Matheus começavam a falar em alemão. E assim a gente se comunicava. Já tinha passado da meia-noite e pelo horário a gente não ia conseguir voltar na casa do Matheus para pegar as nossas coisas e ir para hospedagem que a gente tinha combinado. Então, a gente acabou mandando uma mensagem pra moça, inventando uma história triste. A gente já tinha avisado que, né, a gente já chega tarde. Mas depois a gente inventou uma história triste, falando que não ia dar pra gente ficar lá, que a gente ia ficar com a nossa amiga mesmo, pelo centro. E ela entendeu, falou que tudo bem. E fomos então todas dormir na casa do nosso amigo Matheus. E aqui vem uma coisa muito aleatória. Ele tem uma casa um apartamento, né, bem grande. A gente ficou no quarto de hóspedes, eu e a Roberta, e a Ana ficou na sala. E no quarto de hóspedes, ao lado da cama de casal, tinha uma mesa de canto. E em cima dessa mesa de canto, tinha um picolé de madeira marrom, com vários cremes de pele em volta. Olha, eu não sei descrever essa cena de uma outra maneira que não seja da forma que eu descrevi. Um picolé grande de madeira marrom e com cremes em volta. Inclusive, tem um registro, gostaria de estar postando, mas não posso. Mas é isso. No outro dia, a gente acordou cedo, se arrumou e fomos com as nossas mochilas para o festival. A ideia era a gente encontrar um armário para deixar as nossas coisas, porque de lá a gente então tinha reservado uma hospedagem para ficar uma noite, já que a gente não tinha gastado com hospedagem no dia anterior. E aqui a gente já teve
um dos primeiros perrengues, sem contar com os anteriores, um dos primeiros perrengues da viagem, que foi encontrar um locker disponível. Todos os lockers estavam lotados. A nossa sorte foi que a nossa amiga Roberta conhecia algumas brasileiras que estavam no evento e uma delas saiu do evento para encontrar a gente e ir até a casa dela para deixar as nossas mochilas lá. Nessa brincadeira, a gente consumiu, sei lá, umas 3 horas a mais do que a gente tinha previsto. E a gente acabou não conseguindo aproveitar muito do evento. Porque o evento ele é dividido em 3 partes. Ele acontece de manhã, de tarde e de noite. E a gente chegou no meio do evento da tarde e acabou que a gente não conseguiu entrar na barraca de noite. Porque a gente não tinha reservado a entrada com antecedência. Mas tudo bem, o evento foi incrível. Mesmo que com todos os perrengues, a gente conseguiu aproveitar bastante. As tendas eram gigantes, tinha música ao vivo, cerveja boa e gente feliz para todo lado. Todo mundo na nossa mesa tinha pedido cerveja e pago, mas a garçonete se confundiu na hora de fazer os pedidos e acabou não trazendo a minha cerveja que estava paga. A gente tentou conversar com ela em inglês, mas ela disse que estava tudo certo e que todas as cervejas tinham sido entregues. E ainda assim, as nossas amigas, né, que estavam lá, tentaram falar com ela em alemão, mas ela tava com humor de 5 CLTs trabalhando na escala 6x1 e que foi escalado para trabalhar no feriado. Ela foi extremamente grossa e ainda debochou de uma das meninas que estavam com a gente. Foi falar que ela não entendia o alemão dela. A menina tinha nível B2 de alemão. Ok, a gente curtiu o rolê mesmo assim e as minhas amigas dividiram a cerveja delas comigo. Depois da tenda, a gente foi aproveitar o espaço externo, porque é basicamente um parque de diversões gigante, com várias comidas típicas, várias barracas, jogos e brinquedos. E tem as tendas onde acontecem esses eventos com música ao vivo e cerveja. De lá, a gente foi andar um pouco pela cidade e depois passamos na casa da menina que tinha guardado a nossa mochila para pegar as nossas coisas e poder ir para a hospedagem que a gente tinha reservado por um dia. Da estação de trem até a casa da menina dava uns 15 minutos andando. Era uma área bem arborizada, mas como já era meia-noite, não tinha muita gente na rua. O que não tinha se apresentado ser um problema, até que um carro começou a seguir a gente. Ele passou, falou alguma coisa em alemão, a gente obviamente não respondeu, e depois ele parou com o carro no meio da rua. Nesse momento eu não me recordo muito como que as coisas aconteceram, mas eu lembro que a menina que tava com a gente, que morava lá, falou alguma coisinha em alemão pra eles e eles foram embora. Porém, quando a gente chegou na porta do prédio dela, esse mesmo carro tava parado do outro lado da esquina. Obviamente, a gente ficou bem assustada, corremos e entramos no prédio dela. Quando a gente saiu com as nossas coisas, o carro ainda tava lá com 3 homens dentro. A gente cogitou pedir Uber, mas o preço estava absurdamente caro. A menina que morava lá gritou algo em alemão para eles, falou que se eles não fossem embora ela chamaria a polícia e eles saíram com o carro na direção que dava para sair com o carro. Quando eles fizeram isso, a gente foi para a direção que não entrava carro, que era um beco que a gente conseguia cortar caminho para chegar mais rápido na estação. Então, a gente se despediu da menina que recebeu a gente, que guardou as nossas coisas, e foi em direção a esse beco e conseguimos chegar em segurança no metrô. O caminho até a acomodação foi bem tranquilo, a gente conseguiu descansar e no outro dia a gente acordou bem cedo porque a gente tinha que pegar um trem para ir para uma outra cidade que se chama Frankfurt. E ao contrário do que todo mundo tinha dito pra gente, Frankfurt é uma cidade maravilhosa. A gente ficou horas e horas andando pelo centro. Escolhemos um restaurante bem local para almoçar e depois disso a gente ficou pulando de restaurante em restaurante, de bar em bar para provar as cervejas de Frankfurt, porque, na minha opinião, são as melhores. Eu não gostei muito da cerveja de Stuttgart, mas tem quem goste. Depois, então, a gente acabou ficando em um bar que era um pouco mais perto da estação onde ia sair nosso ônibus, e eu e a Ana estávamos bebendo bastante, enquanto a Roberta estava dando uma segurada, porque a Roberta tinha conversado com um boyzinho no aplicativo e ele estava indo para lá encontrar com ela. Isso faltando, sei lá, umas 2 horas para o nosso ônibus sair. Quando ele chegou, eu e a Ana já tava mais para lá do que para cá. E aqui a gente vai dar um nome para ele de Vivo.
Não vai fazer muito sentido, mas na minha cabeça faz total sentido. O Vivo era um querido, foi super simpático com a gente, ficou lá falando o tempo inteiro com a nossa amiga Roberta. E faltando menos de uma hora para o nosso ônibus sair, nós fomos todos juntos em direção à estação. Ele também estava indo para lá, então a gente acabou indo junto. E aqui a Ana teve a brilhante ideia da gente pegar um patinete elétrico para ir até a estação. Observação, porque eu não sei se ficou claro, nós duas estávamos bêbadas e eu nunca tinha andado de patinete elétrico na minha vida. No começo, já estava dando tudo errado. A ferramenta de segurança do aplicativo não estava deixando a Ana alugar o patinete, porque para alugar a gente tem que escanear o código que tem no patinete e fazer tipo um joguinho no nosso celular, e ela não estava conseguindo fazer o joguinho. E o aplicativo estava dizendo claramente que ela estava aparentando estar sob efeito de álcool e por isso eles não estavam liberando o equipamento. A nossa amiga Roberta pegou, fez o teste. A gente conseguiu alugar o patinete, deu umas 2 voltas na rua e pronto. A gente priorizou a nossa vida e pedimos um Uber até a estação, que era super pertinho. Chegamos na estação, a gente passou rapidinho nos armários para pegar as nossas malas, porque diferente de Stuttgart, Frankfurt tinha armários disponíveis. A gente pegou as nossas mochilas e o que estava esperando a gente com as nossas mochilas, que eu tinha me esquecido completamente, isso mesmo, a garrafa de cachaça. E eu não ia, em nenhuma realidade, voltar com aquela garrafa para Paris. A garrafa rodou Paris, rodou Stuttgart, rodou Frankfurt e terminou nas mãos de um alemão, porque em conjunto nós decidimos entregar a garrafa para o Vivo. Entramos no ônibus que estava super vazio. Eu só me lembro de entrar, pegar todos os doces que eu tinha dentro da minha bolsa, a gente se empanturrar de doce e dormir. Eu dormi e acordei em Paris. Essa viagem me ensinou muitas coisas e a primeira delas é que viajar com pouco dinheiro é possível, mas exige muita organização e principalmente exige estar preparada ou ter com quem contar em situações de emergência. E aqui eu deixo a primeira dica, que é: se o motivo da tua viagem é um evento em específico, reserva as coisas com antecedência, ingresso, tenda, seja lá o que for, porque mesmo que tenha um custo, é importante a gente se programar para chegar tranquila no lugar, não ter que se estressar com fila e tá pronta para viver o que de fato você viajou para viver. A segunda dica é sobre as malas. Se você pretende trocar de hospedagem no mesmo dia, no período que você estiver viajando, pensa em como você vai fazer com as suas mochilas, por exemplo. Eu sei que existem vários lockers, mas pode acontecer de nenhum locker estar disponível. Se nenhum locker estiver disponível, qual vai ser o teu plano B? Então, é sempre importante ter um plano B em situações como essa. Eu comentei também sobre o aplicativo Couchsurfing, que é um aplicativo de troca cultural e não de hospedagem gratuita. Então, caso você tenha interesse em descobrir como funciona, eu recomendo que primeiro você tenha os seus objetivos de viagem definido, segundo, que você seja clara ao contatar as pessoas dentro do aplicativo e que terceiro, você leia os perfis antes de mandar mensagem, porque realmente tem gente que quer ter uma troca cultural, que quer te levar para jantar, que quer fazer passeios com você na cidade. E se você está fazendo uma viagem curta, uma viagem rápida, uma viagem econômica, são pessoas que não vão bater com a mesma vibe que você. E se ao mandar mensagem para alguém, a resposta que você receber soar estranha, só agradece e manda mensagem para outra pessoa. Prioriza a tua segurança em primeiro lugar, porque como eu disse, o Couchsurfing não é um aplicativo de hospedagem gratuita. A quarta dica que eu deixo aqui para vocês, que eu também comentei no episódio, é sobre o aplicativo Vinted. É um achado para comprar e para vender roupa usada, mas em ótimas condições. E também tem muita coisa nova que as pessoas compram, nunca usam, ou que fica pequeno, ou que fica muito grande, e elas acabam revendendo por um preço mais em conta. É uma ótima forma de ajudar o meio ambiente e de comprar roupa bem mais barato do que o comum. E como as estações do ano aqui são bem marcadas, a galera sempre compra roupa pro inverno e quando muda a estação vende tudo que tem, porque na outra estação vai comprar roupa nova. Então, é uma forma de economia e de consciência ao mesmo tempo.
Agora, uma das dicas mais importantes é de segurança prática no seu dia a dia. Ativa o compartilhamento da tua localização em tempo real com alguém da sua confiança, principalmente à noite ou em trajetos que você não conhece. Mesmo sem chip local, o número 112 é o de emergência em toda a União Europeia. Guarda ele com você. E se você que está me ouvindo é uma mulher viajante, se cuida, leva dinheiro para emergências e aprende algumas das frases básicas no idioma local. E não repitam o que eu fiz de pegar patinete bêbada. Em vários países da Europa, se a polícia te pega conduzindo patinete ou bicicleta elétrica sob efeito de álcool, você pode pagar multa, levar pontos na sua carteira ou até ter suspensão da sua CNH. Então, se você bebeu, escolha caminhar, pede carro de aplicativo ou vai pegar o ônibus, tá bom? Não vai fazer o que eu fiz, não. No app de saúde do aplicativo da Apple, dá para você colocar o teu tipo sanguíneo, as suas alergias, os remédios que você toma e também deixar um contato de emergência. É sempre bom você ter isso atualizado e deixar visível na tela de bloqueio do seu celular. E quando você for cadastrar um contato de emergência, é importante que você cadastre alguém que reside aqui na Europa, porque se vier a acontecer alguma coisa com você, a comunicação fica muito mais fácil e, se for necessário, essa pessoa que é de sua confiança tem a liberdade de contatar a sua família no Brasil para passar informações se precisar. E é isso. Essas foram as lições e as risadas que a minha garrafa de cachaça me deixou. Eu sou a Ju e essa foi a história da minha viagem mais caótica aqui na Europa. E se você é imigrante e tem alguma história para contar, seja ela engraçada, triste, longa ou curta, manda pra gente. Nós vamos ficar muito felizes em contar a sua experiência aqui. Um abraço de imigrante para imigrante e espero ter vocês no próximo episódio. Beijos!